para começo de conversa. Bom dia, boa noite, boa tarde a você que nos acompanha semanalmente. Mais um podcast para começo de conversa e você sabe, esse podcast é totalmente diferente, voltado para trazer até você lições acerca do Reino de Deus. E estamos com a edição especial, como eu digo sempre, quem vai falar do tema e quem vai falar da nossa entrevistada nessa noite, que é uma ungida do Senhor, uma mulher sábia, essa parte você já sabe, é o nosso amado pastor Paulo Divino. Então, desde já, compartilhe, dê seu like. Podcast para começo de conversa, levando lições do reino até a sua vida. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem está com... Dá a mão aqui para mim, cumprimenta aqui para mostrar a comunhão. Quem está ou quem estão conosco nessa noite? É com você. Para você que nos assiste, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está nos assistindo. Mais um programa para começo de conversa na série Mulheres Sábias que Edificam o Seu Lar. E hoje, pastor Aldir, a mulher é fera. Eu já estou Não preocupado é aqui desse lado, país, hein? Não é, mas está erradicada no Brasil. É uma portuguesa, com certeza, que faz a diferença. Se a família se juntasse, abrir uma igreja, já estava cheia. Porque para a honra e glória do Senhor, a família toda serve ao reino. É filho pastor, filha missionária, é uma benção. Marido pastor, genro pastor. Aí é genro pastor, tem 2 genro pastores. Então, pastor, fala para nós quem é essa pessoa. Missionária Deolinda Rocha. É uma honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda. A senhora é uma referência para nós aqui do nosso ministério. A honra é minha. Seja muito bem-vinda. Hoje, para completar, hoje a gente está aqui com a companhia do nosso querido amado Guilherme ali, que é o nosso futuro baterista, o nosso baterista mirim que do nosso ministério, veio participar. Agradecemos ao Glauco, nosso diretor Cristino, que está ali. Você vê a pose do homem, tá chique, velhinha cruzada. Ainda bem que eu tenho amizade com ele. Ainda bem, eu sei que ele é seu sócio, mas ele falou que ele que cuida da sua parte dos honorários no escritório. Vamos. Qual que é o tema? Mulheres sábias que edificam o seu lar. Este é o... Mas você que faz a primeira pergunta. Missionária Deolinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo ao lado do marido. Daqui a pouco a senhora fala do seu marido abençoado, que eu tenho o prazer de ter essa pessoa na jornada espiritual nessa terra. A pergunta que nós iniciamos sempre aqui, missionária Deolinda. Quem é Deolinda? Olha, eu posso dizer para você, amado, que a honra é minha de estar aqui. Eu creio que eu sou uma pessoa temente a Deus e eu amo a Deus desde criança. E sei que era meu Pai Celestial, que a mãe sempre falava para mim que eu tenho um Pai maravilhoso que estava zelando sempre por mim e era no céu. E eu sou esposa, mãe, vó e pretendo ser bisavó. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nasci na ilha de São Miguel Açores, Ponta Delgada, de Portugal, né? E nasci no sábado de Aleluia, no dia seguinte ia ser Páscoa. Então, na minha terra se comemora muito a Páscoa, procissões e tudo. Minha mãe sempre contou para mim. Mas com 3 anos eu fui trazida pela minha mãe aqui no Brasil, que vinha meu pai também. Meu pai trabalhava na Marinha e ele pediu a conta porque o sonho dele era vir para o Brasil, porque a tia a cunhada da minha avó, a tia da minha mãe, morava aqui e estava muito bem sucedida. E chegou, fez a cabeça do meu pai, porque nos Açores naquela época era bem atrasado, não era como é hoje. Eu fui fazer uma visita recentemente, está muito bonito lá, né? Mas na época que minha mãe veio, meu pai tinha esse sonho. Então eles tinham propriedades, eles venderam toda a propriedade e vieram de navio na época, né? Você faz ideia, nós embarcamos em Portugal, a família, né? A minha mãe e as minhas irmãs, porque meu pai teve um derrame cerebral e não pôde vir para o Brasil, ficou internado. Minha mãe ainda ficou 2 anos cuidando dele, já tinha vendido as casas e ficou numa casa de aluguel. Então foi uma luta, minha mãe era uma guerreira. Ela missionária, a senhora desembarcou no Brasil? Para trabalhar. Em que ano? Olha, eu nasci em 52 e cheguei no Brasil em 56.
Então, naquela... 4 anos, a senhora Isso, eu completei 4 anos aqui, eu tinha 3. Então, a minha mãe veio para cá, em novembro, chegamos em janeiro. Olha como de navio era bem distante. Hoje, 8 horas você chega de avião, né? Uma beleza. Então, e quando minha mãe chegou aqui, minha avó já estava aqui, porque minha avó, ela vinha junto com meu pai. Como ele teve derrame cerebral, ficou internado, a minha avó já veio, e veio um primo da minha mãe, que se casou depois com a minha irmã mais velha, e eu era caçulinha, né? O meu irmão tinha 6, eu tinha 3, a outra tinha 8, e a outra mais velha tinha 15. Então, a nossa nacionalidade é portuguesa mesmo? Sou portuguesa legítima. E naturalizada, tenho 2 cidadanias. Tá? Naturalizada brasileira. Eu me naturalizei porque eu pretendia fazer faculdade. Percebeu, pastor Paulo? Que interessante, quando a gente entrevista uma pessoa, eu já tive o prazer de conhecer a missionária Deolinda com a família, e nesse podcast nós vamos aprendendo mais sobre a pessoa. E aproveitando, missionário, logo vai fazer a pergunta dele, quando e como Jesus entrou na sua vida? É uma longa história, mas eu vou fazer um resuminho. Eu tinha 10 anos, que a minha irmã já tinha 21, porque ela é 11 anos mais velha que eu, e ela era casada, e já tinha uma menininha pequenininha, e ela ficou com leucemia numa época de 1962, que não existia transplante de medula. A morte era certa. Ela só ia ter 3 meses de vida. E a minha mãe estava muito triste com isso. Ela era devota ao Espírito Santo e ao Cristo Rei, que era o Cristo dos Açores. Aí ela estava, todo domingo, eu morava no Jardim Paulista, e a minha irmã morava aqui no Guilhermina, na divisa com a Patriarca. E a minha mãe começou a vir todo fim de semana. E era época de carnaval. Minha mãe estava lá, estava tocando uma música, e a minha sobrinha pequenininha mudou de estação. E quando mudou de estação, algo aconteceu na vida da minha mãe. Ela escutou um pastor falando, né, que o Espírito Santo ainda curava, que nosso Deus curava ainda câncer e leucemia. Ela pegou na mesma hora o endereço. Ela pegou, era num salãozinho pequenininho na Conde Sarzedas. Lá no centro? E esse missionário, ela foi lá primeiro, né? Correu, chegou lá. O missionário, na época, fez uma oração para ela, e ela recebeu ali a presença do Espírito Santo. Ela entregou ali já o coração dela. Essa igreja existe até hoje, não é? Eu acho que não. Tem na Constazeda ainda uma igreja lá. Eu não sei, eu sei que a igreja naquela época era pequena, era da Volta de Cristo, depois ele mudou para Sinos de Belém, foi mudando. O que aconteceu? A minha mãe chegou naquela época para fazer um culto, enchia de gente, que todo mundo queria receber uma cura. E esse missionário, ele tinha o dom de revelação. E era a igreja pentecostal, não era neopentecostal como é hoje, era pentecostal. E aí o que acontece? A minha mãe chamou a minha irmã, que morava com a gente no Jardim Paulista, junto com a outra, e a minha mãe e as minhas 2 irmãs mais velhas daqui. Quantas irmãs? Nós éramos em 3 irmãs e um irmão. Agora eu sou sozinha, já foram todas para o Senhor. Mas a questão é que a minha irmã já estava condenada a ter só 3 meses de vida. Já tá. Ela não sabia. Os médicos o já marido tinham... sabia. Porque a leucemia naquela época não tinha transplante. Era muito de agressiva, medula, não tinha. E não tinha, ela já estava tomando morfina. Então eu vou contar um milagre maravilhoso que Deus fez na vida da minha irmã. Aí a minha mãe chegou, foi naquela época no Cine Prata. Era assim de gente, e estavam as minhas 2 irmãs, e o missionário aponta para a minha irmã mais nova, de 8, que naquela época ela tinha 19 anos. Apontou para ela e falou assim, olha, acho que ela tinha uns 19 anos ou 18 anos, acho. Apontou para ela e falou assim, ó, Deus está curando, Deus está me revelando que Deus está curando uma menina, uma moça aqui, que ela tem um problema no útero, que toda vez que ela tem uma menstruação, ela tem cólicas terríveis, porque ela tem uns cistos no útero, e Deus está hoje libertando ela e curando. E a minha irmã levantou na hora, mano. Aceitou, foi lá na frente, chorou, falou, Senhor Deus, eu quero a minha irmã. Eu quero a cura da minha irmã, assim, conversando, né, com o Espírito Santo de Deus. E, de repente, aquele homem aponta para minha irmã. E muitas mulheres levantando a mão, ele falou, não, ela não sabe, ela só tem 3 meses de vida. A família dela toda sabe, menos ela. E aí a minha mãe falou, pode levantar, que é você. Ela levantou.
E ela não sabia naquele que ela momento. tinha só Tinha 3 de meses que tinha um vida. decreto de morte para ela Não, de 3 meses. ela sabia que estava doente, tomava um monte de remédio, Né? ela nem, Mas não sabia que morfina tinha para dado. aliviador, essas coisas assim. E o que que acontece? Ela foi na frente, fizeram a oração. Na mesma noite, a minha irmã se coçou inteirinha. E ela já estava muito magra. Ela estava com 40 e poucos quilos, ela é alta, bem mais alta que eu, sabe? Estava com 40 e poucos quilos, já deu fome nela, que meu cunhado, naquela época, ele é português, ele acreditava que era visita da saúde. Ele falou, minha mulher vai morrer. É visita da saúde, minha mulher vai morrer, porque eles tinham, lá em Açores tinha isso, que a pessoa melhorava um dia antes de morrer. E aí ele falou, Tradição. não vou trabalhar porque ela vai morrer. Que nada, irmão. Daquele dia em diante, a minha irmã só saúde. Glória a Deus. Faz ideia, as vizinhas dela que conheciam, uma italiana, a dona Filomena, já falecida, que moravam lá na mesma rua, todas foram para a igreja aceitar o Senhor Jesus, várias vizinhas. Olha como Deus fez. Senhora Deolinda, Eu tinha 10 anos. segundo a medicina, 3 meses. 3 Quantos meses. anos ela permaneceu nessa terra? 81 anos. Então agora é a senhora que vai olhar para Ela aquela chegou a câmera. ser vó e bisavó. Olha, dá uma olhadinha ali para aquela. Olha para essa câmera aqui. A senhora viveu um milagre na família. O primeiro Pra que- milagre que eu presenciei. Então, vamos lá. Olha para essa câmera e fala ali. Para quem está passando um momento de desespero, o que a Olha, senhora diria para quem vivenciou um milagre desse? Buscar a presença de Deus, porque Deus ainda é o Deus do impossível que pode fazer milagres. Glória a Porque pela Deus. fé da minha mãe, a minha irmã foi curada. Glória a Deus, minha senhora Deolinda. Que testemunho é. E sabe que depois disso eu frequentei igreja, eu cantava, louvava. Quando minha mãe acabou vindo aqui para a Zona Leste, a gente não tinha muitas igrejas como tem hoje, tem muita igreja. Né? E aí a minha mãe começou a ir numa igrejinha perto de casa, que era a Assembleia de Deus. E eu comecei, porque uma colega minha fez um convite e me levou numa igreja do Brasil para Cristo. E lá eu conheci meu sogro e minha sogra, que naquela época era uma bênção. calma, que você vai pular a pergunta. Isso, Eu não ele- apresentei esse bonitão que tá aí, Charmoso. charmoso aí, referência de homem de Deus, pra deixar a concordo. senhora Eu concordo. apresentar. Quem é o bonitão aí? Meu bonitão é o Gedeão, que eu conheci ele era jovem, ele tinha 17 anos quando eu conheci, e ele se batizou em 1970, quando o Brasil ganhou a Copa. Olha só, ele não era batizado. Ele começou a ir na igreja, diz que assim ele fala, né, que me viu na igreja. E gostou de mim, assim ele conta para mim. Ele começou a frequentar a igreja, que meu sogro e minha sogra que eram da igreja. E minha sogra tinha bastante filho homem naquela época, e a irmã dele era minha amiguinha da igreja. Gostava muito dela, a irmã caçula dele, Arlete, que ela mora em O Ribeirão. nome da minha irmã. E ela era uma amiguinha. E já vão para quantos anos de casado? Olha, 53, eu tive o privilégio de o pastor Aldir fazer uma bênção na E eu minha tive vida. a honra. Eu estava Eu passando fui convidado, mas uma eu tava ali. dificuldade muito grande, porque eu tinha perdido, né? Eu lembro. Minhas 2 irmãs já tinham falecido, minha sobrinha morreu de Covid, o sobrinho dele teve uma Embolia pulmonar, tinha falecido. Então, assim, teve muito falecimento naquele ano, justo que eu ia completar os 50 anos. E eu falei para minha filha, não vou fazer nada. A minha filha falou, não, pelo menos vai receber a bênção das alianças, o pastor Aldir vai fazer questão. E qual foi a surpresa? Eu convidei um irmão dele, uma cunhada da minha família, não chamei por quê? Por causa Entendo, me ensinaram. do velório, eu peguei, não chamei, estava aquele luto na família, então eu não chamei. Mas, pastor, eu estou muito honrada. Eu entrei com máscara, depois eu tirei a máscara, louvei, lembrei meus tempos de jovem, quando eu conheci meu Beijou o esposo. noivo. Foi lindo, muito obrigado. Sabe que eu encontrei aqui? Uma família maravilhosa. Todas resolveram fazer um banquete. Mudando. Como você conheceu a revelação divina? Olha, eu vou falar a verdade, eu vou contar uma pequena história. Quando eu completei mais ou menos 50 anos, eu estava passando por uma dificuldade, porque meu esposo, eu era empresária, ele também. Nós trabalhamos 20 anos numa empresa digitécnica, e essa empresa, conforme foi mudando as coisas, entrou o Collor, nós começamos a passar problemas e muita dificuldade, e eu falei, vou voltar a estudar.
Aí eu levantei a cabeça, pastor, e fui voltar a estudar. Levantou Não a diz- cabeça, repete, por favor. Isso, eu levantei a cabeça Amém. e fui resolver estudar. E aí eu abracei tudo. Eu comecei a estudar. Eu não tinha, porque no meu tempo de criança, eu creio Mas com que quantos anos? 50 anos quando eu resolvi voltar a estudar. Tem idade para levantar a cabeça? Não. Se a senhora tivesse com uma pessoa que tenha 50 anos hoje, Querendo que tá com a desistir cara de tudo. desistir de tudo. Nunca é tarde. Levante a Que cabeça coisa e vai linda. para frente. Glória a Deus. Aí o que acontece? E eu gostaria até de falar que tinha um professor que eu fui fazer suplência, olha só, para mim terminar o colegial, para fazer. Eu fiz vestibulinho, eu estudei junto com a Juliana Análises Clínicas, Sua filha. A filha dela. passei. É lindo isso, hein? Eu comecei a abraçar tudo, já estava com emprego para fazer viagens, de fazer assim naquelas fábricas, exame de sangue, eu fui contratada. E o que que aconteceu? Eu vou contar essa pequena história para me chegar na revelação divina. Eu acordei 3 horas da manhã na minha cozinha, sem saber o que tinha acontecido comigo. Meu irmão tinha falecido, e eu acho que foi aquela tristeza, né? Eu estava fazendo estágio, trabalhando já com o emprego praticamente arrumado. O meu esposo, graças a Deus, já estava trabalhando, porque a firma nós tivemos que dar como inativa, porque não era falida, estava tudo em ordem, até poder fechar. E Deus preparou um emprego para o meu marido. Eu cheguei para o meu filho e falei assim: será que lá na sua firma está pegando? Eu pedi para o meu filho. Ele falou: mãe, você não me avisou antes que estava pegando, mas agora não está pegando mais. Eu falei assim: olha, mas eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para o meu marido. Pastor, nós vendemos nossos carros, nós tínhamos 3 carros, vendemos para pagar os empregados, acertar tudo direitinho, que nós pagávamos o NPS do empregado tudo, e não pagava nem o nosso mais. Porque nós tínhamos essa convicção, e hoje em dia nós éramos muito honestos com os empregados, com a prefeitura, tudo em ordem. Aí o que aconteceu? Quando aconteceu aquele problema que eu acordei de madrugada, 3h30 da manhã, eu não conseguia levantar do chão, eu estava completamente gelada, meu irmão tinha falecido, e naquela noite, para outra noite, aconteceu isso comigo. Aí a minha filha me levou para o hospital, depois levou para um outro hospital, e aí não deu outro, eu tinha um ataque cardíaco. O que que aconteceu, pastor? Eu comecei a ter problemas no meu coração, e o médico chegou para mim e falou: olha, larga tudo. Isso com quantos anos? Eu já estava, acho que com 55, mais ou menos, 55 para 56 anos. Porque eu tinha estudado, me formado, né? Tinha batalhado. E eu estava trabalhando e estudando, viu, pastor? Para Glória a ajudar Deus. meu esposo, trabalhando e estudando à noite. Aí o que acontece? Acho que é por isso que eu abracei tudo, e aqueles problemas psicológicos do meu esposo, tudo que ele estava passando, me afetou. E com a morte do meu irmão também, me afetou muito. E aí o que acontece? Eu comecei a andar com uma folha na bolsa e tratando no INCOR e no HC. Eu tomava monicordil, quando passava dava uma dor no peito, eu tinha que pôr um remedinho debaixo da língua, e se não passasse, eu tinha que colocar o segundo e correr para o INCOR, para abrir o peito mesmo. E eu estava nessa situação quando eu cheguei em casa, tinha saído, a porta da minha casa, o pastor Deus já foi lá em casa, estava aberta a porta da copa com a cozinha, ficava aberta, aí eu deitei assim no sofá, liguei, peguei o controle para ligar a televisão, e de repente entrou um varão, pastor, Eu creio. na minha casa, mas perfeito. Ele estava com uma roupa assim, tipo pérola, com uma corda amarrada, o cabelo até aqui, uma barba muito bem feita, e entrou. Quando ele entrou, você faz ideia, irmãos, meu coração disparou, eu falei: estou morrendo. Jesus veio me buscar. O anjo veio me buscar, eu estou morrendo. E o coração disparou, ele se curvou, fez assim em mim, e fez assim: dom da palavra. E se levantou do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu como se tivesse um portal no meu quintal. Na mesma hora que ele falou dom da palavra, a minha língua adormeceu e o coração disparado. De repente, a língua começou a formigar e o coração disparado. Já tinha ido embora e aquele coração disparado, até que chegou uma hora que ele diminuiu e eu percebi o que tinha acontecido comigo. Eu levantei, joelhei e falei: Senhor, eu quero uma igreja. Porque eu estava só de visita.
nas igrejas. Visita é gostoso. Eu quero uma igreja que não tinha placa e que tem comunhão com todos os irmãos. Não demorou nem 15 dias, irmãos. O pedido para Deus foi realizado. Meu filho chegou na minha casa e falou para mim assim, mãe, eu estou indo numa casa de um pastor, eu estou numa igreja. Eu falei, que bênção! Como é o nome da igreja? Eu falei, não sei não, mãe, porque era na casa do pastor. E eu já fiquei esperta. Aí chegou um dia, ele falou, minha mãe, a senhora não quer ver? Eu fiz uma peça teatral e eu faço o papel de Jesus Cristo e a Amanda fazia o papel da A senhora noiva. lembra disso? Meu Deus. E aí o que acontece? E era uma igreja que tinha convidado ele para fazer essa peça de novo lá. E ele foi e me convidou e eu fui. Pastor, mas eu chorei. Eu chorei porque eu falei, Senhor, eu estou me sentindo na tua casa. Fazia tempo, eu só estava de visita, né? Estou me sentindo na sua casa. Quanto tempo eu esperei? Eu tinha passado por um erro médico. Eu fiquei com uma agulha cirúrgica no meu corpo. Meus vizinhos tudo soube disso. O pessoal da Belém Conhece também soube disso. Teve uma irmã que não desistiu de mim, porque eu fiquei muito abalada naquela época. Você faz ideia, eu fiquei 6 anos com essa agulha dentro do meu corpo, quase perfurando minha bexiga. Olha E isso. estragaram todo o meu períneo para tentar tirar essa agulha. Eu fui 5 vezes para o centro cirúrgico, tomando aquela hack para ser desfiada, e não conseguiram pegar a agulha. Aí o que acontece? Uma irmã não desistiu de mim. A irmã Cida, que Deus abençoe ela, lá da igreja, Repete isso, missionária. Uma irmã, nunca desistiu de mim. glória a Deus. Ela colocou o meu nome nas rádios. Pastores que eu não conhecia oraram por mim. E Deus preparou, olha só, depois de 6 anos, eu não prejudiquei o médico que fez isso, porque foi um acidente, ele não fez por maldade, eu não gosto de prejudicar ninguém. Glória a Deus. Não prejudiquei nem nada. Eu fiquei ali só esperando Deus preparar o dia de fazer essa cirurgia para tirar essa agulha. E eu passei nessa época uma fase muito difícil, porque assim, psicologicamente eu fiquei afetada. Porque você imagina um períneo destruído. Eu fiquei 2 anos sem poder sentar numa cadeira. Meu Deus. Eu fui ver no velório da minha sogra quando faleceu. Ela estava morando em Ribeirão Preto, já não morava mais aqui. De lado, não podia sentar até chegar no Ribeirão Preto, por causa dessa bendita agulha e por causa das fibroses que Olha estavam isso. todas rasgadas. Então eu passei por isso. Mas eu nunca desisti de Deus. Nunca. Eu fiquei um tempo parada. Louvado seja Mas o Deus. conselho eu dou para você, que o meu professor de português falou para mim. Olha, nunca pare. Aleluia. Vamos em frente, que atrás vem gente. Se você para, o outro passa na frente. Foi o que aconteceu comigo. Glória a Deus. Eu fiquei muito tempo parada. Essa irmã abençoada do Senhor, ela era da união das irmãs de oração, do grupo de oração da Igreja Assembleia de Deus de São Miguel, da Inhamboné. E ela vinha na minha casa, sempre. E ela botava os nomes na rádio, tudo. Deus foi tão maravilhoso que Eu ele creio. preparou um médico, depois de 6 anos com essa agulha. 6 anos. Eu chorava, eu sofri muito. Eu nem sei como meu casamento ficou de pé. Acho que meu marido gostava de mim mesmo. Passando muita fase, né? Mas ele estava comigo. Você faz ideia? Eu precisei assinar no hospital. Eu pedi alta para vir para casa. Fiquei 27 dias internada. Eu falei, não quero ficar mais no hospital. Eu quero ir para casa. E meu marido teve que aprender a fazer curativos em mim. Ele teve que aprender para cuidar de mim. Irmã Deolinda, Eu passei essa fase. deixa eu lhe Deus fazer- preparou tudo. A senhora falou um negócio aqui, 2 coisas que chamam muita atenção. A senhora disse o seguinte, quando a senhora estava com a empresa, a senhora deixou de pagar a contribuição da senhora Isso. para não deixar de pagar dos funcionários. Isso. Isso Que já demonstra estão aposentados que hoje. demonstra um caráter Integridade, de Deus integridade e tal. Não devia nada. E Eu fechei depois da encerrou empresa. que depois eu isso voltei. é louvável, deveria ser um princípio que todo mundo deveria ter, mas infelizmente todo mundo não, muita gente não tem. E hoje, para o cristão, isso é referencial. E outra coisa que a senhora colocou aqui que me chamou a atenção foi que a senhora não quis prejudicar o médico. Não. Mesmo a senhora tendo razão. A senhora, entendendo que a senhora tinha um direito, a senhora não quis. O que falta hoje para os servos de Deus para ter essa consciência que a senhora teve de não prejudicar nem o funcionário, porque a senhora deixou de pagar o seu para não prejudicar aquele que Nós estava vendemos trabalhando? o carro
praticamente os carros de graça na época. Entendeu? Pra poder pagar os E a empregados. segunda coisa é, olha, eu tenho direito. Houve um erro médico. Eu poderia prevalecer, entrar com uma indenização, porque Isso, estava lá a agulha, fiquei 6 anos sofrendo, mas eu entendo que ele também não tinha culpa, porque aconteceu, Foi um e acidente. foi um não por acidente e eu não maldade. quis prejudicar. Houve um perdão, concorda? Houve um perdão pro Eu médico, olha. orava por ele. Ele não me abandonou, ele me ligava para perguntar como é que eu estava. E o pastor falou uma outra coisa, chamou outra coisa muito interessante, que tinha alguém intercedendo. Então, como que é a vida cristã nesse sentido? Porque a gente trouxe a missionária aqui, porque a gente tem a missionária como uma mulher sábia. E então, essa sabedoria que a senhora tem para manter 53 anos de casamento, filhos dentro da igreja, filhas dentro da igreja, todos servindo, todos com cargos Família eclesiásticos, exemplar. a família exemplar. O que fez para a senhora ter a sua família? Qual é a base do casal? Qual o segredo? Qual O o segredo? segredo é você passar para eles valores que tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que Olha nós aqui. temos que respeitar as pessoas, Muito não bom. desejar mal para ninguém, que graças a Deus eu nunca desejei, viu, pastor? Eu sei disso, irmão. Eu sempre, quando alguém falava alguma coisa de mim, eu falava assim, deixa pra lá. Não afetava, mas eu não tirava aquilo de mim, pronto, né? Meu marido é a mesma coisa. Ele é uma pessoa que nunca prejudicou ninguém e sempre ficou do meu lado. Sabe que Deus preparou, que eu queria contar isso? Quando eu comecei a orar para Deus preparar a minha cirurgia, aconselharam meu marido a pagar um convênio, que eu não tinha na época, que nós tínhamos naquela época, era Dinampes depois passou para Sul, quando eu fiquei com essa agulha. E aí o que acontece? Nós pagamos um plano de Golden Cross. Golden Cross era um povo evangélico. Lembro. Né? Então, o que acontece? No Hospital Paulistano, eu comecei a frequentar, só que eu tinha que pagar pelo menos 1 ano e meio para eles assumirem um caso que eu já tinha. Carente, né? A doença pré-existente. Isso, e não era uma doença, Era agulha. uma agulha, né? Mas Então, era. imagina, e tinha que restaurar a cirurgia também. Aí, o que acontece? O médico era um urologista, chamava-se Dr. Jesus Pachacon. Ele era o professor da equipe. Doutor Jesus. E ele falou, eu é que vou operar você. Ele fez questão. Aí eu falei assim, olha, então vai ser assim. Você vai operar, mas a mão do Senhor Jesus é que vai te guiar. E ele falou assim, eu creio. Olha só Com o nome de como é Jesus. importante, né? Eu creio. E dito e feito, amados, foi uma cirurgia de primeiro mundo na época. Foi tudo filmado, tinha aquela imã, coisa, essa agulha Câmera, era né? inteirinha. Com câmera, essa agulha, você faz dele, era inteirinha, de pescar músculo e costurar. Estava já perfurando a minha bexiga, ela tinha formado ali uma próstata, né? Para o próprio corpo se protegendo, mas ela machucava dos dois lados. Porque ela tinha aquela ponta e a outra que quebrou. Então ela me machucava. E conseguiram tirar a agulha e falou para... Eu trouxe, fiquei guardando um tempo aquela agulha. Tinha aquelas raio-x, faz ideia naquela época, pastor? Eles botavam o raio-x, quando eu fiquei com a agulha na primeira vez. Sim. Colocava uma agulha assim em mim, outra assim, batia um raio-x em mim, bem ali naquela posição, iam lá revelar e depois me retalhavam para achar a agulha. E eu vim para casa toda destruída. Então, esse médico foi Muita bem dor, sorte. missionária? Muita. Pastor, não foi difícil. Eu tinha que usar, o meu marido tive que aprender a fazer os curativos, eu tinha que usar pomada com xilocaína. Não foi fácil a minha vida. E esse casamento está levantado porque Deus... Porque Deus uniu, não separa um homem. pastor. Missionária Deolinda, verdade. deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa Depois eu fiquei toda restaurada. essa história que Deus já está aqui bradando nossas vidas. É importante e por quê andar com pessoas que têm a fé? Por quê? Olha, pastor, eu vou Explica ser para nós. sincera. A fé é o principal de tudo. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei pela fé da minha mãe. Eu vi o milagre. Deus é tão bom, então, se nós não tivermos fé, ele usa uma pessoa com fé para nos impactar. É isso? Isso, mas Glória a Deus. a minha, presta atenção, eu com um problema no coração, Glória fui a para a Deus. igreja Revelação Divina. Olha só. Deus é fiel. Aí eu comecei a frequentar a igreja
chegou um dia o carro da gente estava quebrado, né? Que era um carrinho já velho, que os novos a gente vendeu tudo. E nós estávamos indo a pé até a casa do pastor Aldir de manhã e estava já na Penha o culto à noite. No começo era só na casa do Sim. pastor Aldir. Aí começou a ter culto à noite na Penha e de manhã tinha o culto de consagração. Você faz ideia, o meu problema do coração estava tão grave que a médica marcou para fazer um dia inteirinho no INCOR, ficar o dia inteirinho no INCOR com aquele aparelho para ver o estado que eu estava. E quando eu parei umas 4, 5 vezes, né, Gedião, até chegar à casa do pastor Aldir, porque eu não aguentava mais subir escada nem andar. Que meu coração acelerava e faltava aquele ar. E quando eu cheguei lá, a esposa do pastor Aldir falou: oi, mãe, eu cheguei gelada. Posso dar uma coisa para irmã? Sabe o que eu respondi para ela? Deus proverá. Aleluia. O importante é você acreditar que Deus está tomando conta da sua vida. Vai lá, pastor, vai lá, missionária, vai lá. Eu falei, Deus proverá. E quando eu fui na mesma dia que eu fui na Penha, Deus proveu na minha vida. O pastor Aldir estava ali pregando e ele falou, olha, Deus está visitando corações. Na mesma hora, isso é fé. Eu falei, é o meu. Aleluia. Olha como Deus faz. Repete aí. É bem. O pastor Aldir está falando assim, olha, Deus hoje está visitando corações. Eu falei, é o meu. Irmãos, eu cheguei em casa, subi as minhas escadas, não senti nada. Meus quartos eram em cima, minha casa sobrada. Eu falei para meu mãe, estou curada. Deus me curou. Isso é fé. Porque sem fé não adianta. O que eu falei, Deus me curou. Aí chegou naquela semana, eu fui fazer os exames. Eu falei, marido teve comigo, ficou lá, andei com aquele aparelho lá no INCOR, na rua, tudo, voltei. Eu falei, marido, olha, tô sentindo nada, eu tô curada. Glória a Deus é fiel. E isso, quando saiu o exame, eu tive que marcar a médica. Aí eu marco a médica 2 da tarde, eu falei, bom, eu vou pegar os exames às 11 horas no INCOR, lá no HC, na época, que pegava o exame e já passava na médica. Pastor, quando eu cheguei na médica, olha o que é fé. Eu falei, mas eu tô curada. Eu creio no Senhor. E quando eu cheguei ali, ela chegou e falou, espera só um pouquinho. E foi, fez uma junta médica, demorou, e daqui a pouco ela voltou, aí não sei o que aconteceu. Porque o seu coração estava inchado. Ele está perfeito, eu vou dar alta para cima. Deus ainda fez um milagre na minha vida. Olha para ali, Deus ainda cura. Todo mundo da minha família sabia disso. Até pessoas de Canadá, que eu tenho primas no Canadá, em Portugal, sabiam que eu estava com problema no coração. E eu vou dizer, ele falou para mim... Aconteceu, missionária, que aconteceu com sua irmã na igreja. Quando Deus falou, Deus está curando. Eu fiquei curada na hora, pastor. Porque assim, até hoje o médico falou, a senhora vai ter que tomar o Atenelol até o fim da sua vida. Não precisa mais do remédio badalíngo, não precisa mais do monocortil, nada. Eu só tomo Atenelol por causa da pressão, essas coisas que ajudam, Missionária, né? deixa eu fazer uma pergunta para reflexão. A senhora concorda que quem bebe da verdadeira fonte não quer beber dos demais rios? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, pastor, eu só posso falar que Deus é o rio maravilhoso. Jesus ainda faz milagres, porque ele fez... E quem bebe dessa fonte não quer saber mais de outros rios? Não. Então, porque quando explica a lei, eu entrei na revelação divina, eu nunca me preocupei de cargo, nada. Eu só queria louvar, engrandecer o nome do Senhor, até o dia que a pastora Ana me convidou para louvar no Fonte da Fé. E que, olha, agora é comigo. E como louva? Não, sem demagogia. Como louva bonito. Quando eu conheci meu esposo, eu louvava na igreja. Continua louvando, é uma bênção de Deus, você sente a presença de Deus. Olha, pastora, eu só vou falar uma coisa para você, amado irmão. Se você me perguntar para mim, eu sei que vocês perguntam para outras, eu já sei que perguntaram para as outras, qual era a pessoa, personagem, né? Isso, nós vamos perguntar. Calma. Calma, ainda não. Deixa eu explicar, porque a missionária, Só que ela as perguntas fala, aí a gente aqui. falou para... Vamos Das mulheres. reduzir o programa, o horário. Então ela tá querendo se antecipar, mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento que você não vai falar. Então. Deus curou minha filha, a Luciana, mas ela que vai contar o testemunho. Meu olha aí para aquela câmera. Ainda, Deus me deu forças e até hoje eu estou de pé. Quero falar. Batalho muito, né, gente? Quero lhe fazer mais uma pergunta. Como é que você consegue? Eu falei, ele. Missionária, mais uma pergunta.
olhando para aquela câmera, Deus é a solução? Deus é a solução. Eu Não olha vou falar para a mim, não. verdade, Explica para ele. Jesus é a solução. Eu acreditei. E a fé, você tem que acreditar. Não adianta você chegar só na igreja, só louvar, Mas o eu personagem quero agora. cura, eu quero correr por mim, e não acredita. Você tem que acreditar, porque quando o pastor Diego falou, Deus está visando corações, eu falei, é o meu. E eu recebi aquilo para mim. E recentemente eu fui na igreja, esses dias mesmo, pastor, Baseado. com uma dor aqui, eu falei, Senhor, tira essa dor. Louvando com a dor. A dor sumiu. Eu creio, Baseado- missionário. Meu esposo Eu creio nessa sumiu. palavra, missionário, eu creio nessa palavra. Defina para quem está te assistindo agora como ter essa fé. Essa fé é você acreditar que ainda Deus existe e pode fazer um milagre na sua vida. É quando você abre o seu coração para Deus, é quando você comunica mesmo. Você fala assim, Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Ele olha. Ele olha, ele ainda tem... Sabe, eu acho que Deus é um pai mesmo. É um pai maravilhoso que olha para nós Coisa linda. e fala assim, olha, essa daí tá querendo... Deixou acontecer, aconteceu, pastor. Eu creio. Quantas coisas aconteceram para que... Veio uma missionária falar para mim, olha, você passou por provações para Deus te aprovar. E o Senhor está te dizendo assim, você foi aprovada. E valeu a pena? Valeu. Senhora, tudo que a senhora Valeu, passou, porque valeu hoje. Tudo que eu passei, hoje eu falo, Senhor, muito obrigado. Todo dia eu falo, muito obrigado. Então vale a pena passar pelo processo. Olha, você só pode contar vitória se você passa por uma batalha, por um processo. É como se diz o pastor diz, que ele fala, processo de Vitória. Aleluia. Glória a Bom, Deus. você não perguntou, agora pergunta. Não, pergunta, Isso, fica à vontade. Ah, tá doida pra responder isso aí. Olha lá. Missionário deu lindo. Fazer aqui uma pausa, um suspense. Qual ou a personagem que a senhora se identifica na Bíblia e por quê? Olha, eu vou ser sincera, tem muitos Tem, personagens. tem. Mas uma que fala, Mas essa aqui. aquela que mais me chama a atenção... que eu Posso quero- tentar? Posso tentar? Eu acho que você não vai descobrir. Eu vou falar uma, você fala outra? Vamos tentar? Posso? Vamos ver. Ah, Fala o seu nome. não, foi você. Eu tenho duas na minha mente. Débora. Não é mulher. Não. Pronto. Ah, então pronto. Então já Não tô é fora. também Davi. Então tô fora. Eu vou ser Posso sincera, tentar, eu Neemias? quero ser como o discípulo mais amado de Jesus, João. Glória a Deus. Ele foi o discípulo mais amado de Jesus, primo, filho da irmã de Maria, ficou até o fim, até quando Jesus estava na cruz, e Jesus confiou nele para que cuidasse da mãe dele. Então eu quero ser uma eterna discípula. Que coisa linda, hein? É isso que eu quero. Eu Deixou sempre a falo gente pro meu desconcertado marido agora, isso. pastor Paulo. Eu quero ser um discípulo até o fim da minha vida, Coisa linda, mais missionário. amado de Jesus. Coisa linda, missionário. Senhora, cada vez que a gente... Ele foi aquele que, no fim de tudo, Jesus falou que ele ia viver, não ia morrer. É claro que ele morreu na Sim, hora certa, sim, mas sim, não sim. tirado a vida dele, como dos outros, né? E ele também teve uma revelação quando ele estava no sofrimento na ilha de Patmos e escreveu o livro de Apocalipse, que fala, bem-aventurado é aquele que lê as profecias desse livro Ouve. e ouve, né? Então, eu acho que... Coisa linda. Entra comigo. Que surpresa. Eu amo muito. Glória a Deus. Quando eu leio o Evangelho de João, aquilo, ele começa Mexe. claramente assim, ó. Já engata outra No pergunta. princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como que é olhar hoje e toda a sua família dentro da casa de Deus? Numa postura que seus filhos, filhas, pastor Eduardo Rocha, homem de Deus, missionária Luciana, mulher de Deus, seus Irmã Juliana, mulher de Deus, Marido, pastor. todos casados ou com missionário, genro, noras, todos, Neto. netos, todo mundo dentro da casa de Deus. Eu acho que é o exemplo. Tem pessoas assim, eu conheci muitos que na casa deles era uma casa destruída. O que quando você casa com alguém, eu aconselho as pessoas não olhar um rico cheio de dinheiro. Porque quando eu olhei para o meu marido, era um jovem que ele não tinha nada. Você faz ideia, ele casou com a roupa prestação. Ele comprou dormitório quando nós ficamos noivos 1 ano, né? Eu fiquei noivo em setembro de 70 e casei em 71 de setembro, né? Então ele não tinha condições, ele não tinha. Mas eu olhei ele, o caçulinha da minha sogra, praticamente dos homens, que tinha muitos filhos homens, né?
E eu via que era um bom. Olha o que eu aconselho às pessoas que querem arrumar um marido, uma jovem. Não olha para a riqueza. Olha se é um bom filho. Que coisa linda. Repete, Não, missionária. olha se é um bom filho, porque o meu marido era um bom filho. Glória a Deus. Ele era muito bonzinho para minha sogra, e minha sogra, eu via, minhas sogras não tinham nada, mas Quer dizer, missionária, segura um pouquinho. Não são os olhos azuis, os cachinhos loiros. Não. O segredo para conhecer um excelente homem, uma excelente mulher, é saber como trata os pais. É isso? é muito você viver a vivência dele. Eu vejo no meio do povo judeu que eles põem aquelas pessoas para investigar o homem e a mulher que estão para casar. Porque eles falam, você vai casar com quem você quer casar? Ah, eu quero casar com fulano. Tudo bem, então ela investiga para ver se é trabalhador. O que o homem tem que ser? Trabalhador, esforçado, um bom pai, né? E a mulher, o que eles investigam na mulher? Uma excelente mulher. Eu vou ser sincera, eu vou falar para vocês. Eu, desde criança, com 10 anos fui trabalhar, porque na minha época eu tirava o diploma no 4º ano. Falava assim, mulher prendada, é isso, missionária? Prendada, olha, você faz ideia, eu noiva do meu marido, bordei meu enxoval. Coisa linda. Nem existe mais isso. Minha mãe era assim, ela raridade, né? ficava É bichando. raridade isso hoje, né, missionária? Mas acho que é porque os portugueses eram assim, né? E a tradição também, né? Também, mas acho que é isso, porque era assim, ele me namorava, olha só como que era, minha mãe tinha um espelho assim, ó, minha mãe na máquina de costura, disfarçando e olhando no espelho. Faz ideia, olha como que era o meu namoro naquela época, Boa! 1970. Boa! Aí o que acontece, 69, 70. Ele, quando ia lá até o portão me despedir do meu marido, tinha aquelas portas com janelinha, a minha mãe abria a janelinha e ficava só de olho. Não era fácil. Pastor, você faz ideia? Quando nós arrumamos uma casa para a gente casar, fizemos o chá de panela, aquele negócio do meu tempo, que era chá de panela, né? Aí o que acontece? Eu fui levar as coisas para casa, no enxoval, nós deixamos a casa tudo limpinha, bonitinha. Ele e o irmão dele pintou a casa, né? Foi alugada, mas eles pintaram a casa para ficar bonita. E eu fui pôr todo o meu enxoval nas gavetas, tudo passadinho, bonitinho. E minha irmã foi comigo. Você faz ideia, a pessoa pôr a mão no meu ombro, demorou. Olha Porque isso. naquela época era aquele romantismo. Hoje é diferente, né, pastor? O meu marido era romântico, era coisa linda mesmo. Missionária, qual o maior milagre que a senhora vivenciou? Olha, o maior milagre que eu venci foi a minha família estar nos pés do Senhor. Aleluia. Olha isso. Aleluia. Não Olha o tem segredo. maior, não tem, pastor. Deus te Porque, olha, abençoe. eu sempre ensinava meus filhos e teve uma época que nessa época que eu fiquei com problema, eu não ia muito na igreja, eu fiquei parada, porque eu tive um problema psicológico que me afetou. Então, eu não estava indo muito na igreja e isso estragou um pouco, né? Porque meus filhos não iam na igreja. Porque eu falo que estragou um pouco. Então, Parada. Nunca pare. isso. Aí, olhando pra lá. Vai lá, Pra quem tá missionária. com a vida Não parada. Quando você para, fica tudo estacionado na sua vida. Você não consegue ver assim uma escapatória. Agora, quando você está indo na casa do Senhor, quando você está buscando a presença de Deus, na Bíblia está explicando, aquele que me buscar achará. Mas, missionária, eu não tenho força. importante. Como que eu faço? Eu não tenho força para ir na igreja. Eu quero parar. O que eu faço? Ah, o que você faz? Você chega lá e fala, Senhor, eu vou louvar o teu Glória a nome. Deus. Aleluia. Glória a Quantas Deus. vezes, quando eu já entrei na revelação divina, eu passei por esses processos, né? Sim. E Está de pé e vai continuar em nome de Jesus. quando eu estava triste, porque a gente passa problemas em casa, o casamento não é só rosa, tem os espinhos também. Mas a gente que é guerreira, a mulher que é guerreira, e o homem que meu marido era um guerreiro também, ela sempre se levanta, sabendo que Deus fala assim, filha, ó, eu estendo as mãos, levanta-te. Eu vejo na palavra de Deus a história de Josué. José, levanta-te. Eu sempre vejo Deus falando para mim assim, levanta. Missionária, É isso que é importante. Quando você está passando por uma fase muito triste, de perda levanta-te. na família, de dinheiro e desemprego, que nós passamos uma hora que parou. Como que foi esse momento? Que a missionária falou, ó, começou a entrevista falando, nós éramos empresários, tinha empresa e tudo. Teve uma E época de que eu repente ia vinha no um... culto dos empresários, você pode dizer. Mas olha só. Bênção. Mas, É bênção. É benção. bênção. Mas aí, como que é? Mudar o padrão de vida. Olha, o meu esposo, ele passou uma fase muito difícil na vida dele, porque ele passava nervoso,
E esse nervoso ele passava para mim. E foi difícil, ele ficava muito tenso, ele subia na oficina e se desesperava, ou abria a geladeira, ficava na porta já olhando para dentro, porque que ele ia fazer, assim ele ficava. E eu entregando ele nas mãos do Senhor. É muito importante você ajoelhar Olha e isso. conversar com Deus. Então você. Muitas vezes Então a mulher passei sabe por de fica o prova, seu lar. joelhando e buscando a presença de Deus. Missionária. Entregando o esposo nas Missionária. mãos do Senhor. Nesse raciocínio, senhora, segura É. aí. Então, não reclamar do marido, não forçar a barra com o marido nesse momento. Ah, em vez em quando, olha, eu vou falar a verdade. Pode falar. Casamento que a mulher não discute com o marido, que o marido não discute com ela, não existe. Eu vou falar a verdade. Mas tem que ser. Olha, casamento é assim, põe os pingos nos i, os ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e coloca os cedilhos. E não durma sem conversar. Sim. Nunca dormi de mal com meu esposo, esse é o segredo. Olha aí, gente. Nunca. Glória a Deus. Tá Tiver vendo, que Glauco? discutir, a gente Tá vendo, Glauco? discutia, mas dormir de mal, de maneira nenhuma. Nunca dormi de mal com meu esposo. Que bem. Glória a Deus. 53 anos, nunca dormiu de Nunca dormi de mal, pastor. Nós discutia, não era fácil. Tem dia que nós discutíamos, mas isso passava aí. nervoso. ser humano. É normal isso, porque como é que você vai consertar as coisas? É discutindo, É exatamente. é missionária. conversando, É isso aí. mas não é batendo, rebentando. Ele nunca então o bateu, segredo do né? Nós vamos casamento- arrebentar a casa. Então o segredo do casamento é o diálogo. É o diálogo. É isso, é a É a assim, sabe o que eu fazia comunicação. Quando ele estava nervoso, eu ficava quieta. Eu falei, mas não vai ficar assim. Né? Tá bonzinho, eu vou falar com ele. Olha, é uma Isso é a sabedoria. Quando ele tá Esperava, bonzinho, eu vou falar com ele, esperava ele acalmar. Vem aqui, seu Gedeão. Olha, o negócio é o seguinte. Aí eu falo, Parabéns. Parabéns. Não entrava É isso aí, no mesmo é. momento da discussão que ia piorar. É. A senhora se calava, esperava. Isso é o momento sabedoria. certo. isso. Isso é Essa sabedoria. é uma lição para você que está assistindo a missão Você das tem que Lindas. chegar e falar, olha, assim, 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 não tá certo. E ele falava o mesmo. Ele, quando eu ficava nervoso, porque ele ficava nervoso, porque quando ele passou esse... Ele não era nervoso, irmão, mas quando ele Situação. começou a passar aquela situação, ele estava muito tenso. E qual é o papel da mulher muito nesse momento, nervoso. missionária? Hã? E qual é o papel da mulher nesse momento que o marido está passando por um momento? Nesse momento é pedir para Deus Olha aí. sabedoria. Que bem. Que bem. Porque se ele estava nervoso e eu começasse a humilhá-lo, Olha isso. gente. eu falava para ele assim, olha aqui, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Oh, Glória a glória. Deus. Missionária. Quantas vezes ele falou, mas eu não Isso é muito E é bonito, olha pra olha pra quem tá trabalhar. E ele tá emocionado. E eu também. Eu também. Missionária, deixa eu fazer uma É, pergunta. Se a senhora pudesse voltar no tempo, essa pergunta eu gosto de fazer para todos. O que a senhora faria diferente? Nada. Eu não faria diferente. A única coisa que eu faria diferente era assim, eu nunca tinha parado. Então faria diferente. Então, para ele Isso, sabe por quê? Faz diferença. Quando você tem um problema, você não deve parar. Porque quando você para, por causa dos seus problemas, atrasa a sua vida. Dá os bonequinhos para mim. E então você tem que Mulher vai fazer? sempre Eu continuar. quero fazer dela uma missionária. Tem um momento do programa e parece que a senhora pensa que não já vai fazer 1 hora. Você acredita nisso? Ei, Jesus. A senhora lembra desses personagens primeiramente? Eu lembro, esse aqui é o Brutus, Bruto. esse aqui é o Popeye. Eu vou quebrar o protocolo, que fica à vontade. é uma mulher sábia. O que a senhora pode, qual a lição que a senhora pode nos tirar dentro da Bíblia acerca desses dois personagens? O Popeye, ele olha para esse cara aqui que quer enfrentar, e aquele cara ruim, né? Aquele cara que... Como se diz, todos os problemas é esse. Certo. Aquela coisa que você vê enorme, né? Ele fala assim, o quê? Eu vou vencer você. Não é verdade? É isso. Eu vou vencer você. Esse problema que não vai, pro resto da vida, me segurar. Eu vou vencer. O que eu tenho que fazer, Popeye? Me encher do Espírito Santo, buscar a presença Oh. de Deus, ficar forte. Seja o espinafre e dele, me levantar. missionária. Tem que enfrentar o problema. Eu gostei Tem que mesmo. enfrentar o problema, mas não adianta você... Eu chegava com meu marido e falava assim, olha aqui, meu filho, você tem que enfrentar o problema. Fala isso pra lá, missionária, é muita lição. Não adianta você chegar e ficar só Ali, missionária, agora choramingando pelos cantos. Você Aquela câmera tem ali, que missionária, levantar, né? E enfrentar o problema. O... Você tem que enfrentar. Faz uma Levantar a pergunta, não? cabeça e ir em frente. E o momento dela para mandar um recado para quem está nos assistindo. Missionária.
Eu sei que um dos sonhos que a senhora demorou anos para fazer, Muitos anos. muitos anos, foi voltar para Portugal, conhecer a terra depois de muitos anos e Isso. Deus realizou. Qual um sonho que a senhora ainda não realizou e que ainda pretende realizar e sabe que Deus vai cumprir? Olha, eu quero ainda pegar um bisneto no braço. Olha, que bênção de Deus. Eita, Quero mas. ainda pegar um bisnetinho no braço. E eu quero concordar com você. Amém. Missionária, olha isso. Porque eu vejo as minhas netas Olha que lindas bacana. com namorado, muito bom, amo eles. Aham. E meus netos também, nossa, você sabe que eu sou muito feliz nesse ponto, É. viu, pastor? Pastor, Deus me deu 5 netos maravilhosos que... E eu tive a honra eu tenho a honra de conhecê-los. Isso. Eu também. E minhas netas são guerreiras. Teve uma que já está na segunda faculdade. E eu agradeço a Deus por isso, viu, pastor? Porque eu fui uma A guerreira. sua descendência é abençoada, missionária. Eu fui uma guerreira. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu fui trabalhar tão novinha, com 10 aninhos, fui trabalhar, eu ganhei o diploma do 4º ano, já fui trabalhar, pastor. Porque assim, meu pai não veio para o Brasil. Minha mãe com 4 filhos, eu tinha 3 aninhos, minha avó ficou com diabetes, teve que ficar interna, via nos hospital, e nós tínhamos que trabalhar tudo novinha. E eu nunca reclamei de estar trabalhando. Eu vou falar uma coisa, trabalho não mata ninguém. Eu já vou dizendo isso. Eu fui uma vez no convênio e eu estava com uma dor na coluna. E para essas, então, aproveitando Isso. isso aí, e para essas mães novas que quer deixar o filho começar a trabalhar só com uns 20, 21 anos, 30 anos? Olha, hoje a criança é proibido trabalhar jovem, mas o que que a mãe tem que passar para o filho? A filha mulher. Olha, você vai para a escola, mas você vai ajudar a mamãe em casa. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que dar um a fazer. As minhas netas, você faz ideia, viu, pastor? A Letícia, tudo, já sabiam cozinhar. Olha, Menininhas já ajudavam a minha nora. Quando você faz ideia, quando a Giovana nasceu, o Eduardo falava para a Letícia, ó, Letícia, vê o horário, hein, para dar o remedinho da Giovana. E ela via direitinho isso. Por isso que eu falo, a minha primogênita era uma guerreira, aquela missionária menina. Deolinda. Tem que fazer a parte 2, que é muita lição para nós. Tem uma parte do programa que esse momento é só seu. E eu digo sempre, nesse momento tem alguém passando pelo Facebook, pela notebook. E quem sabe aperta o dedo assim, ó. Está desesperado ou desesperada, está perdendo um sono com algum problema sem solução aos olhos dela ou dele. Apertou o botão e nesse momento tem uma mulher de Deus, ungida de Deus, passando a mensagem. Esse momento é seu. Isso. Passa essa mensagem, missionária, por gentileza. Eu só posso dizer para você que eu também tive uma época que eu não dormia de noite. Eu tinha que tomar um migrim para dormir, no tempo que eu tive o problema. Eu estava psicologicamente afetada, achava que meu casamento ia ser acabado. E hoje eu estou com 53 anos de casada, meu esposo aqui do lado, um vencedor, um guerreiro, Glória. eu amo muito, e ele também fala para mim que me ama. Sabe qual é a minha maior alegria? Era ver meu marido de manhã me dar um monte de beijos antes de sair de casa, para o trabalho. E eu vou dizer uma coisa, se seu marido estiver passando uma fase difícil, você nunca deve se desesperar, ao contrário, ajudá-lo. Porque eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fui ajudar meu marido a se levantar. E ele falava para mim assim, eu não admito que você volte a trabalhar. Eu falei assim, trabalho não mata. O que mata é dívida. Que lição, glória a Deus. Você tem que Glória a Deus. trabalhar, levantar a cabeça, pagar suas contas. E graças a Deus, quando nós pudemos fechar a firma depois de um bom tempo, ficou dado como inativa, Nativa. porque não tinha dinheiro nem para fechar, mas não tinha dívida com a prefeitura nem nada. E a minha felicidade é ver os empregados do meu marido ligar para mim e falar assim, olha, eu me aposentei, meu NPS estava tudo certinho da Isso é uma bênção Digitécnica. de Deus. Isso é uma bênção de Deus. E eu fiquei feliz por isso, Glória a ver Deus. eles aposentados hoje. Glória a Deus. E falar para mim que a Caráter firma de foi Cristo. maravilhosa na época para eles, que um trabalhou conosco com 11 anos, 8, né? O João trabalhou 8 anos. A minha sobrinha mesmo trabalhou com a gente, que já faleceu, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era bombril. Eu vou falar a verdade Mil e para uma vocês. dificuldade. Eu era secretária, eu fazia almoço, eu ajudava meu esposo, eu atendia telefone. Você faz ideia, sabe o que eu fazia?
eu ficava com uma roupinha assim, mais ou menos, correndo, limpando, fazendo as coisas em casa. E quando tocava a campainha que tinha cliente, eu olhava assim, falei, Jesus, corre! Eu arrancava aquela camiseta, colocava uma blusa, uma bonitinha, atendia o cliente na porta de casa. Assim que eu fazia. Domingo, você faz ideia, não tinha domingo não. Eu levantava, ia limpar a oficina, ajudar meu esposo. Era assim a minha vida, pastor. Até o dia que eu saí daquela situação. Glória a Deus. Missionária, já estamos partindo para o final, encerramento. Foi uma honra recebê-la aqui. É uma honra congregar com a missionária, com o pastor Gideão. Para quem não tá nos assistindo, o pastor Gideão não está falando muito hoje, porque ele está com problema na garganta. Então ele pediu para não falar, mas pelo menos o boa noite no final e vai uma oração ele vai fazer para abençoar o povo. Mas muito obrigado pelo convite. Eu só queria falar uma coisa, antes de terminar. Eu conheci a pastora Ana, que é irmã do pastor Aldir, por nome, antes de eu entrar na Revelação Divina. Deus é fiel. O meu filho chegou para mim e falou, mãe, tem uma pastora abençoada que está orando por mim, que está passando por uma fase difícil quando foi para a igreja, pastor. Eu lembro. E aí eu comecei a amar essa pastora, sem conhecê-la. E quando eu a conheci, então, eu vou falar uma coisa, viu, pastor? Eu amo a pastora. Glória a Deus. É minha mãe na fé. Tá no meu coração. E eu agradeço a Deus estar na Revelação Divina, porque eu pedi para Deus. Eu falei, eu quero uma igreja que tenha comunhão com todas as igrejas. E o que eu vejo na Revelação Divina, que eu queria falar aqui hoje? A comunhão. Quando tem um culto de pastores, é a comunhão fazendo visitas. Glória a Deus. Eu amo isso. Eu vi o que eu pedi para Deus acontecer na minha vida. Eu estou na Revelação Divina porque Deus preparou essa igreja para mim. Amém. Eu louvo a Deus por tudo que a senhora disse, pela lição. Nós vamos marcar uma entrevista ainda com o seu marido, que eu quero ouvir também dele com a senhora ao lado. Povo de Deus, eu sou suspeito em falar dessa bênção de Deus. Eu falo com todo respeito e carinho, uma mulher de Deus, uma ungida, mulher pregadora da palavra, que nós sabemos que a presença de Deus é notória na vida dela e na casa dela. Então, missionária Deolinda, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde. Pastor Gideão, o senhor tem todo o meu respeito. Pessoal, compartilhe, dê um like, avisa para os seus amigos, amigas sobre o podcast para começo de conversa. Essas lições que essa mulher de Deus nos trouxe é para edificar a tua vida. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Que Deus abençoe o seu lar em nome do Senhor Jesus. E um minutinho, recebe essa oração deste homem de Deus. Ele vai orar e vai dar o encerramento. Ora, meu pastor. Programa. Em nome de Jesus. Grande Deus, maravilhoso, todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de participar desse podcast, Jesus. Que todos participem da nossa história de vida. Muito obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e leve-nos para casa em paz. Glórias ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Jesus. Um beijo no coração. Até a próxima programa. Um abraço.